Boa noite. Meu nome é Epaminondas. E vou guiá-los mais uma vez pelo mundo da imaginação sem fim. Mas, antes de iniciarmos, vou pedir-lhes que se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho de notificações, curtam e compartilhem nossos vídeos. Assim, o YouTube entenderá que esse tipo de conteúdo é relevante para você, e irá lhe indicar nossos próximos contos. A história de hoje vem novamente do bairro do Inocoop em Guarulhos. E foi enviado por uma seguidora, que é moradora muito antiga do bairro, mas que não deseja identificar-se, para manter sua privacidade. Além do que, ela informa que esse fenômeno é bastante conhecido pelos moradores antigos. Sem mais delongas, iniciemos. A partir de agora, vou narrar a história que ela nos enviou. O mistério das bolinhas de gude fantasma. Boa noite, Epaminondas, e agradeço por dar voz a nossas histórias que guardamos com tanto carinho. E apesar de ser uma história assustadora, ela traz um cheiro de infância e me leva para uma época muito feliz. Eu me mudei para esse bairro com 5 anos, e completei 6 anos aqui. Haviam poucos moradores nas ruas, e grande parte eram de pessoas jovens, recém-casados, com 1 ou no máximo 2 filhos. Meu pai era motorista e minha mãe era do lar. Enquanto meu pai estava trabalhando, meu passatempo preferido era ficar na rua brincando com as outras crianças até o entardecer. Esse era o horário que as mães de todos chamavam para tomar banho, porque os pais já estavam a caminho de casa. E quando chegavam, queriam ver os filhos de banho tomado, prontos para jantar. Na minha família não era muito diferente. Ao entardecer, minha mãe já me gritava para entrar, tomar banho e ficar quietinha dentro de casa esperando meu pai. Como meu pai era motorista de ônibus-leito, ele precisava descansar, pois ele tinha umas escalas de trabalho muito puxadas. São Paulo, Rio ou às vezes até Paraguai, Uruguai entre outros. Então, assim que ele jantava, tomava um banho, e ia para a cama para acordar cedo no outro dia. Eu e minha mãe ainda ficávamos na sala um pouco. Minha mãe assistindo novela e eu brincando de boneca. Numa dessas típicas noites, eu estava com minha mãe na sala, quando começamos a escutar bolinhas de gude descerem pelas escadas. Uma após a outra e assim sucessivamente. Mas pareciam que caíam das escadas do vizinho. Meu pai acordou enfurecido e disse: "Qualquer dia desses, eu vou até a casa ao lado e reclamo dessas malditas bolinhas de gude que vivem me acordando. Onde já se viu? Já passa das 9 e as meninas do vizinho ficam jogando essas porcarias escada abaixo. Assim não dá." Calma, querido, durante o dia eu procuro a esposa do Sr. Eduardo e falo com ela. Agora tente descansar e vá dormir. Meu pai ia para a cama muito contrariado, se revirava, reclamava, xingava, e de repente, do mesmo jeito que o barulho de bolinhas de gude vinha, também ia embora e por fim meu pai conseguia descansar. Esse episódio se repetiu muitas outras vezes, até que um dia meu pai ficou muito bravo e foi bater na porta do vizinho. "Oi, boa noite, Eduardo. Será que poderia pedir para suas filhas pararem com as bolinhas de gude? Eu acordo de madrugada para trabalhar, e esse barulho de bolinhas de gude sempre me acorda. É insuportável." Boa noite, vizinho. Achei que o barulho vinha da sua casa, já estou adiando te chamar há vários dias. Minhas filhas já estão na cama, e minha escada é carpetada, jamais faria tal barulho. Então os homens, como a grande maioria dos homens são, ficaram tentando arrumar uma explicação lógica para o barulho, pois não vinha de nossa casa e nem da casa do vizinho. Nossa casa era de esquina, então somente tínhamos esse vizinho de onde o barulho poderia vir. No final de semana eu vejo isso. Pode ser que esse barulho seja da caixa da água. Se for, depois eu mexo nisso. Ficou por isso mesmo, e meu pai foi dormir naquele dia. No final de semana, como prometido, ele e o vizinho Sr. Eduardo foram verificar a caixa da água de suas respectivas casas. A madeira do telhado, ou qualquer outro problema que poderia ter surgido. Mas nada encontraram e assim o barulho de bolinhas de gude permaneceu.
Meu pai passou a dormir com algodão no ouvido para conseguir descansar e ignorar as bolinhas de gude. Um dia, minha mãe ficou sabendo que esse fenômeno ocorria em quase todas as casas do Inocoop, então não se tratava de um problema em nossa casa, não era um caso isolado. Quase todos os moradores já haviam passado por isso, e o problema chegou a ser discutido na reunião dos moradores de bairro. O tempo foi passando, e o barulho de bolinhas de gude descendo as escadas foi sumindo. Aos poucos ele parou completamente. Há não muito tempo, vi uma pessoa comentar num grupo do Facebook sobre esse fenômeno, levantando novamente a dúvida sobre o que poderia ser. A grande maioria também não os escuta mais. Quando meu avô era novo, minha mãe e meus tios pequenos, eles tinham uma chácara na zona leste de São Paulo, e vira e mexe minha avó vinha para os lados de cá, pois tinha alguns conhecidos. Ele sempre contava que, antes de construírem o bairro, aqui era um brejo enorme que volta e meia, aparecia nas notícias que um corpo havia sido desovado por aqui. Será que seria essa a explicação do fenômeno das bolinhas de gude? Também existe a lenda de que aqui teria sido um cemitério indígena, entre outras lendas e tentativas de explicações para esse fenômeno. Conversando com um amigo do meu filho que é morador mais recente do bairro, ele disse que isso ainda acontece na casa dele. Será que nosso amiguinho das bolinhas de gude permanece em algumas casas daqui até hoje? E por que em outras não? Fica esse mistério gostoso para ser lembrado. Com cheirinho de infância, nossa primeira descoberta sobrenatural sobre o bairro que moramos até hoje, ficará marcado para toda a vida. Tivemos outras experiências sobrenaturais, mas deixarei para uma próxima oportunidade. Por enquanto, obrigado pela chance de contar minha história e desenterrar lembranças tão maravilhosas. Às vezes, mais vale uma lembrança do sobrenatural do que não ter nenhuma boa lembrança. Coloquem nos comentários, já passaram por alguma experiência parecida? Se você é do bairro, já escutou o barulho de bolinhas de gude descendo pelas escadas? Comente. Se você desejar compartilhar conosco a sua história, nos envie por e-mail. contos@contos-da-meia-noite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. YouTube @Contos da Meia-Noite _0 hora. Estamos no Spotify Contos da Meia-Noite e no TikTok como Contos da Meia-Noite 00. Tudo junto. Agradecemos a sua audiência e aguardamos vocês no próximo episódio de Contos da Meia-Noite.